Bom dia a todos. Fico muito honrado de estar participando dessa abertura com presenças tão importantes, significativas e que coincidem conosco, o PUC-Rio, nessa busca de um diálogo profundo, um diálogo realmente, uma ponte, não é? Essa palavra que está sendo tão importante. Nós tivemos, eu estava comentando agora, a passagem do Papa Francisco, que foi um personagem, uma pessoa que realmente marcou o mundo, abriu a igreja, colocou em pauta questões fundamentais, desde a parte da crise climática e outras grandes questões de transparência, né, financeira, etc. E acolhemos o novo Papa, Papa Leão XIV, que usa essa expressão, né, fazer pontes, construir pontes. Então, acho que é muito bem-vinda essa expressão, que tem muito sentido para nós na PUC-Rio, né, que estamos trabalhando bastante com a China e com muita alegria, inclusive, em poder perceber já os vários frutos dessa parceria. Então, eu quero saudar a todos. Eu tenho um texto preparado, é importante, porque assim a gente não esquece e também transmite a mensagem da melhor maneira possível. Mas desde já, todos muito bem-vindos à PUC-Rio e agradeço muito aos organizadores, né? Senhoras e senhores, prezadas autoridades aqui presentes, embaixadores, parceiros e convidados, ministro, enfim. É com imensa satisfação que damos as boas-vindas à PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio, para a abertura do evento Rio-China, Pontes para a Inovação. Uma iniciativa organizada pelo Instituto ECOA, que expressa com clareza e profundidade a estratégia institucional da nossa universidade: acolher, conectar e fortalecer iniciativas de impacto entre o Brasil e a China, por meio da cultura, da ciência e dos negócios. Vivemos um tempo de transformação profunda que requer diálogo, um tempo que exige cooperação ao invés de competição, alianças ao invés de isolamento, pontes. Nesse cenário, a universidade assume o papel de conector, de ponte, entre os saberes e fazeres, povos e culturas, conhecimentos e tecnologias, entre passado e futuro. E é com essa vocação que a PUC-Rio se compromete com essa agenda bilateral que se concretiza a cada movimento e que se projeta como uma agenda viva neste e nos próximos anos. Celebramos nesse evento o diálogo entre diferentes esferas do governo, universidade e empresas. Este evento é muito mais do que encontro institucional, é um chamado à corresponsabilidade, palavra muito importante. Um convite à construção de alianças do conhecimento, parcerias que unam o rigor da ciência, a urgência da transformação, que conectem a pesquisa aplicada à realidade dos desafios sociais, energéticos, climáticos e tecnológicos. Nos últimos 3 anos, transformamos intenções em projetos, aproximações em cooperação efetiva, memorandos de intenção em laboratórios e centros de inovação. Isso nós vivemos nos últimos 3 anos na PUC. Nesse sentido, essa iniciativa é um desdobramento concreto do acordo entre PUC-Rio e o Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, a quem saúdo calorosamente. Acordos com inúmeras universidades chinesas, inclusive muitas nós visitamos, nas 2 viagens que fizemos. Acordo com a presença de empresas estratégicas como a Petrobras, CNOOC, CNPC, State Grid e o anúncio do acordo com o BRICS Science and Technology Innovation Incubation Park. São sinais concretos de que somos capazes de fazer, do que somos capazes de fazer quando atuamos com o propósito. A PUC-Rio está preparada e está aberta para as grandes transformações. Nosso Instituto de Inteligência Artificial é prova disso. Estamos avançando. Agora, em agosto, nós teremos já a primeira turma da graduação em Inteligência Artificial, iniciando um caminho de inovação extraordinário e de protagonismo na nossa sociedade brasileira, no nosso país. É o primeiro curso, né, de graduação em Inteligência Artificial
disciplinar, interdepartamental, enfim, com vocação realmente a se abrir para o mundo, e um curso, não posso detalhar aqui, mas que vai ser muito marcado pelas humanidades, diferente do que se pensa. Inteligência artificial não é só um insumo, uma junção de tecnologias. Inteligência artificial é uma realidade que precisa ser alimentada e atravessada por um humanismo profundo, sério, iluminado, humilde, mas muito convencido de que é necessário realmente casar, estar junto, caminhar juntos, humanismo e tecnologia, e a PUC é especialista em humanismo, mas não um humanismo poético, desconectado, um humanismo que acolhe todas as realidades. Por isso fico muito feliz de ver aqui todas as realidades que se conjugam, né? O governo, a universidade, empresas também, né? A sociedade como ela é formada e vocacionada ao desenvolvimento. Agradeço ainda a valiosa colaboração do Consulado-Geral da China, no Rio de Janeiro, pelo apoio incondicional à realização dessa iniciativa. Nossas relações com a China são pautadas com muito respeito e pela tradição jesuítica. Gosto sempre de comentar, eu acho que nunca é demais, para que isso vá se tornando cultura na universidade. Essa universidade foi fundada pelos jesuítas, claro, a pedido do arcebispo da época, mas é uma universidade de tradição jesuítica, que nós queremos recuperar. Qual é a tradição jesuítica? A tradição jesuítica é o diálogo profundo com as ciências todas. A tradição jesuítica busca a excelência, que nós dizemos em latim, magis, né? A excelência nos estudos, a excelência nas relações, a excelência no humanismo. Uma universidade jesuítica que retoma agora a tradição de contato com a China. Quando Matteo Ricci, o primeiro missionário jesuíta italiano, século XVII, chegou à China, a primeira coisa que ele fez foi tirar as roupas de padre, né? Não teve nenhum escrúpulo, grande liberdade na época, século XVII. Tirou a roupa de padre, aprendeu o idioma, colocou roupa de estudante, depois de sábio chinês, e Matteo Ricci não considerou o confucionismo como uma outra religião a ser combatida. Ele considerou o confucionismo da época como uma sabedoria a ser compartilhada. E isso fez toda a diferença. Ou seja, se abriu um caminho de diálogo, e aí o cristianismo não só entrou na China, mas o cristianismo foi sendo acolhido e até transformado, né? Porque o cristianismo não é um bloco fechado, o cristianismo é uma realidade dialogante, né? Até teologicamente pensando. Então, Matteo Ricci ele fez a igreja entender o confucionismo como sabedoria e estabeleceu um grande diálogo. Junto com isso, ele levou para a China, nós visitamos alguns lugares tão bonitos, ele levou para a gente, para a China, os instrumentos da época, a ciência da época, não é? Luneta e outros grandes instrumentos. Então houve uma troca, e eu acho que isso nos inspira muito como Universidade Confiada à Companhia de Jesus, de uma troca entre sabedoria, tecnologia, vice-versa. Temos muito que crescer sempre juntos. Queremos e precisamos nos conhecer mais. Precisamos conhecer mais a China, e a China também deseja e vai conhecendo mais o Brasil, nosso país, os dois povos. Reconhecer nossas diferenças, nossas complementaridades e ainda, acima de tudo, nosso compromisso comum com o futuro compartilhado e mais próspero para ambas as nações. A cidade do Rio de Janeiro, cuja parceria institucional agradecemos aqui o apoio da Prefeitura por meio da Invest Rio, agradeço muito, é peça fundamental para essa agenda concreta. Sem uma cidade não se constitui uma realidade real, verdadeira. A cidade é o lugar das relações, né? E o campus da universidade é o lugar onde se desenham relações para uma cidade, né? Uma cidade pode renascer a partir de uma universidade. Por isso a importância da universidade ser uma universidade ética. A universidade tem que ser o lugar de exemplo, de ética, de transparência, e não do contrário, né? De funcionamento das coisas. Essa é a nossa luta diária, né? Os que me acompanham e apoiam sabem disso. Nós temos a responsabilidade imensa de transformar a PUC num lugar realmente ético, um lugar onde compliance, accountability e outras dessas exigências para que se estabeleça uma sociedade justa sejam realidade. E a partir daqui, o Rio de Janeiro, que nós amamos tanto, uma cidade maravilhosa, mas muito sofrida, muito empobrecida e que precisa agora
de todas as ajudas possíveis, e a PUC quer ser esse lugar de encontro de todos os que amam realmente e concretamente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não pode ser transformado num balneário de férias, embora seja maravilhoso. O Rio de Janeiro tem que ser o que ele sempre foi, um lugar onde se pensa o país, um lugar de generosidade, um lugar de cultura, uma cidade acolhedora de todas as culturas, de todos os sotaques, né? De todas as expressões. O Rio de Janeiro precisa ser o que ele tem que ser, a sua vocação, né? De conduzir, ajudar o Brasil a ser melhor, a ser mais justo, solidário. Então agradeço muito à Prefeitura nesse esforço de inovação, e a PUC é parceira, as autoridades sabem disso. Que esse encontro seja mais um passo numa série de iniciativas conjuntas nas áreas de cooperação internacional, inteligência artificial, sustentabilidade e inclusão. Ao dar início a este evento, desejo que seja um espaço de escuta, confiança e construção conjunta, que dele surjam novas ideias, novos projetos e novas amizades, pois são essas as verdadeiras pontes para a inovação. Estabelecer confiança é fundamental para avançar. Muito obrigado a todos, que tenham uma jornada inspiradora, frutífera, e, como diz o nosso lema, não é? Vamos voar mais alto. Alice Gravenil, com asas nada é pesado. E agora, o novo branding da PUC, voar mais alto. Então, que todos nós possamos voar mais alto e construir um futuro que já está aí, né? Inovador, mas também muito humano, humanizado e solidário. Sejam todos muito bem-vindos à PUC, sejam todos muito felizes. Muito obrigado.